E durante essa semana eu perguntei muito sobre ministrar sobre esse assunto, porque esse assunto tem sido usado como rota de fuga, não só por nós cristãos, como qualquer outra pessoa, que se esconde de trás disso que eu vou ministrar hoje para não produzir o que tem que produzir, ou para justificar o que produzem de certa forma. Então primeiro eu quero ler o texto, depois os meninos vão colocar o tema lá. Então, versículo 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler o versículo 1, todos juntos no 3. 1, 2, 3. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Amém. Esse culto lógico é substituído também pela palavra racional, né? Nós somos capazes de produzir um culto racional ao Senhor. Amém? Então, todos nós, e eu, pastor Mike, muita gente já ministrou Romanos 12, 2. Né? Toda vez que você vê Romanos 12, 2, eles vão falar de mentalidade, vão falar. Mas o foco desse texto é o versículo 1. Porque só quando nós somos capazes de viver o versículo 1, a gente pode chegar no versículo de número 2. E o versículo 1, ele vai dizer que ele pede à igreja, ele pede aos cristãos que moram em Roma, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo a Deus. Ele diz, olha, que vocês não tenham limitações quando se disser respeito a Deus e ao seu reino. Que vocês entreguem tudo, mas como, pastor? De forma racional. Que quando vocês forem fazer essa entrega desse culto de vocês pensem sobre ele. Porque para alguns cultos é só vir na igreja. Por exemplo, o maior movimento de hoje é um movimento que não se precisa de igreja. O maior movimento hoje foi colocar na cabeça das pessoas que elas são a igreja. E a gente aprendeu errado, de que eu sou a igreja. Eu não sou a igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Agora, quando nós nos reunimos como corpo, nós somos a igreja. Porque a ideia de eu sou a igreja é essa ideia despretensiosa de afastar você do corpo. Mas o próprio apóstolo Paulo ele vai dar instruções sobre isso, de que nós não devemos e não podemos deixar de congregar. Porque aqui nós cobramos uns dos outros a comunhão. Cobramos uns dos outros que nos aproximemos, que as coisas aconteçam, e isso faz com que a gente não se esfrie. Amém ou não? Por exemplo, essa reforma causa um esfriamento? Causa. Por quê? Porque dividiu o corpo. E olha que coisa doida. Não fechou a igreja, tudo continua funcionando, mas muita gente se esfriou. Que só quando voltar todas as atividades, ele vai olhar e falar, meu Deus, olha o que Deus está fazendo. Parece que Deus não estava fazendo, e Deus continuou sendo o mesmo. Mas o corpo reunido, um toca fogo no outro, um vai afiar ao outro. Não é verdade? Então, durante essa semana eu pensei muito sobre isso. Como usar o meu temperamento para a glória de Deus. E não como desculpa para não glorificá-lo. Então esse é um assunto que está em alta no Instagram, é um assunto que está em alta no TikTok, é um assunto que está em alta nos podcasts, é um assunto que está em alta na sociedade. É um debate grande sobre essa questão. E por que não esse debate também ser feito na igreja? Hoje não é um debate, hoje é a palavra sobre o assunto. Então, todo ser humano, diga todo ser humano. Olha para quem está ao seu lado, você também. Olha para o outro lado e pergunta, tu é humano? Pronto, se você é humano, você tem tendências emocionais, diga comigo, emocionais e comportamentais. E essas tendências emocionais e comportamentais, elas influenciam na nossa maneira de reagir, diga comigo, reagir. Sentir, liderar, amar e enfrentar problemas. Olha que loucura, gente. Só nessa introdução a gente já tem que começar a pensar. Porque todos nós possuímos tendências emocionais e comportamentais. Todo dia você está bem? Todo dia você está legal? Não tem dia que você levanta e você fala assim, eu vou vencer o
Não é verdade? E no outro dia você diz, eu sou derrotado. Essas questões nada têm a ver com a palavra nem com a sua salvação. Essas questões são questões emocionais e comportamentais. Porque nós somos movidos via os nossos hormônios, né? Às vezes demônios, né? Mas somos movidos pelos nossos hormônios. Existe uma construção em nós que nos torna quem somos. Por isso que ninguém aqui é igual eu. Tem gente parecida comigo, mas ninguém é igual eu. Ninguém é igual ao pastor Mike. Tem gente parecida com o Mike. Ninguém é igual a Assunção. Tem gente parecida com a Assunção. Agora, quanto mais parecido você for de alguém, mais perto dela você quer ficar. Não é verdade? Então aí você começa a julgar, então é por isso que fulano fica junto de fulano, porque são parecidos. Nas emoções, no comportamento, nas maneiras de reagir e nas maneiras de enfrentar os seus problemas. Por quê? O nosso humano, ele influencia como nós vamos amar, como nós vamos sentir, liderar, reagir e como nós vamos enfrentar os nossos problemas. Então tem gente que quando o problema chega, ele diz, deixa que eu resolvo, manda para mim. Tem gente que quando o problema chega, ele fala assim, eu vou dormir, porque eu não dou conta. Não é verdade? Elias, quando eram os profetas de Baal, Elias falou, manda. Matou 450 profetas de Baal, falou, tenho 400 ali que azerar, mato tudo. Mas quando falou assim, Jezabel mandou falar que tu morre, Elias foi para a caverna e falou, me mata, Senhor, pelo amor de Deus, são as emoções. Ele não tinha medo de ir matar, mas ele teve medo de uma ameaça de morte. Então, essas coisas reagem dentro da nossa alma. E hoje há pregadores, estudiosos que dizem que o que Elias teve foi uma depressão. Elias correu para a caverna, ele não deixou de ser crente. Ele não deixou de amar a Deus, ele não deixou de ser profeta. Mas ele teve uma depressão tão grande que ele se enfiou dentro da caverna. E lá ele pediu para morrer. Me mata, Senhor, me mata porque só sobrou eu. Aí Deus falou assim, calma, uma coisa é você está na depressão, outra coisa é você achar que só sobrou você, bonitão. Não, é assim também. Só eu estou sendo perseguido, só eu que vou matar, calma, não é isso. Aí Deus veio e falou para ele, ó, ainda tem 7.000 lá que nos contaminaram, então para de graça. Come, fala para quem está tendo lá, come e bebe, porque grande é a sua caminhada. Deus respeita a sua depressão, Deus respeita a sua ansiedade. O que Deus não respeita é que você fique parado. Ele sempre vai mandar alimento para você continuar andando. Deus respeita o processo que você está passando. Deus só não quer que você fique parado. Não é desculpa. Então, a que chamamos esse conjunto de coisas a quais nos ensina a maneira de amar, de reagir e de enfrentar os problemas? Chamamos isso de temperamento. Agora, uma coisa que é importante, o temperamento não determina o seu destino espiritual. Posso ouvir um amém? O seu temperamento não determina o seu sentido espiritual, de maneira nenhuma, porque existe algo que está acima do nosso temperamento. O que nos regula não é o nosso temperamento, nem aquilo que o psicólogo diz que a gente é. O que nos regula é a palavra de Deus, e nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? E ele age acima disso. Ele usa o nosso temperamento para a sua glória. Compreendam isso. Mas ele apenas usa para a sua glória, porque o nosso temperamento não determina o nosso destino espiritual, mas ele influencia profundamente nas suas batalhas pessoais. Então, conforme a gente for discorrendo a palavra, você vai começar a se identificar. Então, as batalhas que nós travamos, às vezes não tem o mesmo significado para todos. Então, por exemplo, alguém olha para mim e fala assim, como que o senhor dá conta de mais de 200 pessoas, tem sua família, tem trabalho, agora inventou de ir para a faculdade, como é que o senhor dá conta? Para mim é natural. Para mim é natural. Eu fico cansado? Fico. Eu fico doido? Fico. Eu fico tremendo por dentro. Hoje eu estava conversando com a minha esposa no café da manhã, e a gente falando, eu falei assim, ó, por fora eu estou assim, ó. Mas por dentro a minha alma está assim, ó. Aí eu peguei a xícara para mostrar para ela assim. Mas eu dou conta disso. Eu administro isso, eu canso, óbvio. Eu fico chateado, nervoso, às vezes, meu Deus, como diz, vai chegar no viaduto do chá e sopulasse, né? A gente fica meio assim, mas eu não sou aquela pessoa da casa, de ficar caladinha de casa. Não, onde eu chego tem que ter gritaria, conversa, alegria. Sabe, você conhece alguém assim que é alegria em pessoa? Chegou, começa. Aí um soco o outro, levanta o astral. Tem gente que do jeito que chega, fica. Tem aquele que gosta de tirar o sarro com todo mundo, mas quando tira sarro com ele, não é só ver assim. Ele zoa, ele brinca, mas quando chega a hora dele, ele está lá, quietinho. Então, o problema não é o dom que nós temos. Todos nós temos dons
que o Senhor nos deu desde o dia que nós nascemos são chamados de dons naturais. Dons e habilidades naturais. Pessoas que estão predispostas a determinadas coisas. Então aquele que tem facilidade de tocar, aquele que canta, são dons e habilidades naturais que você já nasceu com elas. Você vai só desenvolver. E existem os dons do Espírito que são sobrenaturais. Então essas coisas não podem se confundir. Então, às vezes você tem um dom, mas o seu temperamento não tratado faz com que aquele dom não se manifeste. Então, por exemplo, alguém que lidera, dependendo da sua personalidade e do seu temperamento, ele pode usar o temperamento para contribuir para a glória de Deus, ou o seu temperamento pode destruir tudo que está sendo construído. Sabe quando você troca de liderança, o negócio está andando, aí você fala assim, vou tirar fulano e botar ciclano. Aí murcha, quase acaba. Você fala assim, não tem Deus, tem Deus. Só que tem maneira diferente de fazer, maneira diferente de trabalhar. E que se nós como liderança, que hoje estamos aprendendo forçadamente, né, pastor Mike, sobre esse assunto, para utilizarmos melhor da nossa liderança, usando o temperamento de cada um para a glória de Deus, fazendo com que Deus seja glorificado. Então, o temperamento sem tratamento fazem as coisas afundar. Então existem pessoas cheias de talentos, mas dominados pela ira. Você conhece alguém que manja de um monte de coisa, mas qualquer coisa fica nervoso? Você conhece alguém? Imagina, uma pessoa cheia de talentos, mas qualquer coisa fica nervoso. Um dia nós estávamos numa reforma aqui, já era 1h da manhã, na última reforma, estava todo mundo bravo. Aí por causa de uma caixa de som, essa aqui, né? Foi essa, aquela. Por causa de botar aquele buraco ali, Satanás se levantou. Na hora que mediu, aí, não vou citar os personagens, mas aí botou a caixa lá, aí pediu a referência para a pessoa chefe, né? O que você acha? Aqui tá bom? Aqui tá ótimo, excelente, pode furar. Aí furou, botou a caixa, deu meia hora, ele olhou. Quem botou essa caixa aqui? Aí o outro falou, não, você que mandou, que não sei o que, aquele vento desgramado. Aí eu tinha pedido esfirra, né? Aí o irmão falou, eu vou embora, que eu não aguento mais. Aí quando ele bota a cara na porta, que as esfirras chegou, ele, não, vamos ver como é que vai ficar essa caixa. Então são excelentes pessoas, porém cheios de ira. E se a pessoa controlasse a sua ira? Não é verdade? Aí todo mundo percebeu que a pessoa voltou, não porque se sentiu humilde, voltou por causa das esfirras, né? Já era 1h30 da manhã, nós aqui. Então, as pessoas são cheias de talento, mas algumas dominadas pela ira. Tem pessoas cheias de conhecimento, mas ferem as pessoas. Usa o conhecimento para ferir as pessoas. Você conhece alguém que está no primeiro semestre da faculdade, olha todo para os outros? Conhece alguém? Fez um cursinho, rapaz, já está assim, se achando doutor, né? Aquela coisa toda, com pessoas cheias de conhecimento, mas ferindo pessoas. Pessoas cheias de sensibilidade. Aí você tem um outro oposto. Se tem alguém que é irado, se alguém cheio de conhecimento, tem alguém muito sensível, que vive a vida inteira nas emoções. Pessoas que você não pode tocar, não pode falar, não pode olhar torto. Presas às emoções. Por isso o nosso Deus não quer só ungir você, Ele quer amadurecer você. Unção temos, graça temos, poder temos, o que não temos? Maturidade, amém? Olha para quem está falando assim, Deus quer te amadurecer. Deus quer amadurecer você. Porque quando o Senhor nos amadurece, nada nos atinge, amém? É óbvio que nós vamos lutar contra o nosso sentimento. A pior luta não é contra o pastor, a pior luta não é contra o líder, a pior luta não é dentro de casa. A pior luta é quando você olha no espelho e reconhece, meu inimigo é você. Aleluia! Alguém já foi para o espelho aqui e falou assim, o problema sou eu. Se eu não ligasse tanto no que falo, se eu não desse tanto ouvido ao que me dizem, se eu não tivesse nem aí para o que falaram, eu estaria fluindo, eu não estaria preso. Pois o objetivo dessa mensagem é dizer, se tem uma voz que você precisa ouvir, é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. Vocês sabiam que Jesus era 100% Deus e 100% homem? E lá no Getsemane, ele sabendo tudo que ele ia passar, o que ele disse? Pai, se possível for, falando como homem, afasta de mim este cálice. Mas falando como Deus, todavia seja feita a sua vontade. Então a vontade de Deus deve estar acima do nosso temperamento.
A vontade de Deus deve estar acima daquilo que nós somos na nossa essência. Diga graças a Deus. Então o maior problema do homem não é apenas o que ele fez, mas o que ele é por natureza. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é de verdade. Para que você faz? Por que você faz? Então, deixa eu falar um pouquinho de um tipo de comportamento chamado colérico. Diga colérico. Eu não vou aprofundar, como eu disse, mas colérico. Pastor, quem é o colérico? Alguém aqui se reconhece como colérico? Já você vai se reconhecer. O colérico é aquele que tem força, muita força. E por ele ter muita força de vontade em tudo, ele precisa ser domado. Ele precisa ser domado. Conhece alguém que precisa ser domado? O colérico é intenso. Conhece alguém muito intenso? O colérico é decidido. E aí, bora, estamos juntos. O colérico, ele é forte, ele é ativo e ele é naturalmente líder. Qualquer brincadeira, o líder é ele. A bola é minha. Ninguém joga mais. Se não for do meu jeito, não vai ser, porque aqui tem que respeitar. Conhece alguém assim? Eu tenho coléricos na minha liderança. Que só respeita eu. Graças a Deus. Eu tenho coléricos na minha liderança. Ele não espera acontecer, ele faz acontecer. Olha que doideira. Parece que isso é bom, não é? Quais são as características dessa pessoa que é colérica? Ele tem uma liderança forte, ele tem coragem, iniciativa, visão, determinação, facilidade para comandar. Conhece alguém que só sabe mandar? Quem conhece alguém que só sabe mandar? Não é? A minha esposa não é colérica, mas ela manda em mim demais. Hoje eu levantei cedo, como sempre. Eu trato bem esse vaso. Fui lá, busquei o pão, ajeitei e trouxe. Faz pão a chapa para nós. Cadê o coador? Tá ali. Lava para nós. Olhei para cima, mas é bom demais mandar, não é? Se eu tivesse reencarnação, eu queria voltar para mandar pelo menos no calango, porque eu não aguento mais. Todo mundo manda de mim. Mas veja, o colérico ele tem facilidade para comandar. Até aí você diz, nossa, que beleza, pastor. Liderança, coragem, iniciativa, visão, determinação. Mas qual é o perigo dessa pessoa que tem esse temperamento? Qual é o perigo dessa pessoa? Ele é arrogante. Então, como você, colérico, mudar, usar o seu temperamento para a glória de Deus, sem ser arrogante? Que tal comandar sem arrogância? Que tal comandar sem ferir ninguém? Impaciência, não tem paciência com nada. Todo colérico é impaciente. Para mim já deu. Gente, o que eu faço? Conhece alguém assim? Totalmente impaciente, agressivo. Todo colérico é agressivo. Comigo é assim, eu falo a verdade na cara. Gente, você pode falar a verdade de forma mansa. Você pode falar a verdade com amor. Você pode falar a verdade enxugando as lágrimas da pessoa. Olha, eu sou teu pai, eu tenho que falar a verdade, mas eu estou aqui com eles para enxugar suas lágrimas. Os homens que são discipulados por mim, nenhum desses homens eu passo a mão na cabeça. Mas eu estou ali dizendo, nós estamos juntos, meu irmão. Nós estamos juntos. Eu não posso te apoiar no que você está fazendo, mas nós estamos juntos. Escute bem, então essa pessoa ela é agressiva e autoritária. Conhece alguém autoritário? Muito se fala do autoritarismo, né? Imagina um colérico pastoreando a igreja. Não usando o seu comportamento para a glória de Deus. Dificuldade de ouvir. Conhece alguém que não consegue ouvir nada? Não ouve ninguém, não presta conta da vida para ninguém. O colérico sem Deus machuca pessoas. Pedro era impulsivo. Pedro falava antes de pensar. Pedro reagia antes de ouvir. Conhece alguém que fala sem pensar, parece que o cérebro não está colado com a língua. Aí depois que fala, não dorme de noite. Por que eu falei isso? Estava falando ontem, quarta-feira, né? Joyce e Roberto, uma situação. Eu falei para o Roberto, fala, manda bala. Tem horas que tem que mandar bala. Então, ele reagia antes de ouvir. Não ouviu nada, já está falando, ele cortou a orelha do soldado.
Ele prometeu fidelidade a Jesus e negou ele horas depois. Por quê? Por causa da impulsividade. Nós estamos juntos, pastor. Aí quando chega a hora, quem não veio? Ele. Ele não veio. Ela não estava junto. Mas quando o Espírito Santo tratou Pedro, a impulsividade virou ousadia santa e sobrenatural. Amém? Pedro que outrora cortou a orelha do soldado, Pedro que era aquele cara embaçado. Veja como você pode usar o seu temperamento para glorificar a Deus ou não. Jesus falou assim: vou morrer. Pedro, você está louco? Vai morrer nada. Comigo do seu lado você não morre. Jesus falou assim: é o diabo falando, eu vim para morrer, cara. Eu vim para morrer, ninguém me segura, eu vou entregar minha vida. Aí Pedro está lá cheio de coisa. Depois ele chega na porta do templo chamada Formosa. Agora é o Pedro que tem o seu temperamento moldado pelo Espírito Santo. O camarada diz assim: me dá uma esmola. Aí João diz assim: nós não tem não. Pedro, impossível pra caramba, fala assim: nós não temos ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda para a glória de Deus. Ele saiu andando, amém? Então é possível usar o seu temperamento para que Deus seja glorificado. Submetendo sempre ao Espírito Santo. O homem explosivo virou um pregador poderoso. Em uma pregação ganhou mais de 3.000 almas. Então é possível submeter quem você é a Deus. Então existem pessoas que têm personalidade forte, mas o coração fraco diante de Deus. Então, assim como forte é a sua personalidade, forte deve ser o seu coração em sujeição ao Espírito Santo e em sujeição a Deus. Amém. Senhor, eu sou esse camarada que o pastor acabou de pregar, mas eu coloco tudo isso diante do teu altar. Não deixa eu me exceder, Senhor. Não deixa eu fazer. Então essas pessoas ganham discussões, mas perdem relacionamentos. Quando eu falar do meu aqui, eu vou dar risada. Pessoas ganham discussões, mas perdem relacionamentos. Gente que briga e não está nem aí. Perde a amizade. Comigo é assim. Comigo é assim. Já tem outras pessoas que preferem perder a discussão, mas manter o relacionamento. Manter as pessoas. Então, o colérico precisa aprender que a autoridade sem amor vira opressão. A autoridade sem amor vira opressão. Toda verdade sem amor se transforma em brutalidade. Quem escreveu isso foi John Stott. Eu lembrei de uma pessoa que passou por nós aqui. Era obreiro, muito verdadeiro, gostava de falar a verdade na cara do povo. A verdade duras assim na cara do povo, mas sem amor nenhum. E todo mundo reconhecia aquela pessoa como bruta. Porque toda verdade, pode anotar isso, toda verdade sem amor se transforma em brutalidade. Se tem alguém que é desse jeito, existe também o melancólico. Diga o melancólico. É alguém profundo, analítico, sensível e detalhista. Você conhece alguém? Sim. Profundamente analítico, ele observa tudo. Detalhista demais, sensível, pessoas que pensam muito, sabe, quando vai falar, você até, eu que sou sanguíneo, a pessoa, quando eu for conversar com um melancólico, ele fala assim, sabe, eu já fui na China e já voltei, eu estava tomando um café com o Elcio e com a Érica, aí ele, fica quieto, deixa o Elcio falar. Então pastor. E eu, o quê? Porque eu sou outra pessoa. Eu digo isso porque são coisas diferentes. E aí você tem uma esposa colega. Fala lá, papai. E nós podemos utilizar tudo isso para a glória de Deus. Então, quem não precisa de alguém profundamente analítico, que olha risco, que olha situações, pessoas sensíveis, detalhistas, pastor? Isso aqui tem que fazer assim. Não é maravilhoso ter alguém assim? É óbvio que é. Quais são as características dessa pessoa? Sensibilidade, organização, extremamente organizada, perfeccionista. Ele chega na casa dos outros, aí ele vê o rótulo da coisa virada para cá, e na casa dos outros ele... Já viu gente que chega na tua casa arrumando a tua estante? Perfeccionista, não se controla, irmão, não é tua casa. Não é verdade? Os perfeccionistas são assim. Mas o que esse cara também tem? Lealdade. Depois que o melancólico jura lealdade a alguém, ele vai até o final da vida, ele é leal. Ele tem
profundidade espiritual. Ele não abre mão das suas raízes espirituais. Ele é uma pessoa que reflete muito, como eu disse. Mas qual o perigo de ser melancólico? Viver preso ao passado. Fui ferido, fui machucado, fui traído, fui passado para trás. Excesso de culpa. E se eu tivesse feito? E se eu não tivesse feito? E se eu tivesse ido por aqui? E se eu tivesse ido por ali? Pessimismo. Todo mundo vai se dar bem, menos ele. Essas coisas não acontecem comigo. Foi abençoado, mas eu, Maria, eu comigo não vai. Você fala pro melancólico, abre uma empresa, você está doido, eu abrindo e falindo amanhã. Ele prefere o isolamento, ele se isola, ele vive constantemente triste. O melancólico pode transformar pequenas dores em tempestades emocionais. Uma palavra pode se transformar numa guerra. Alguém está todo mundo olhando para assim, não foi isso que quiseram dizer, não já pediram desculpa, não, vocês não, é porque não foi com vocês. E a situação é isso aqui. Não é verdade? Elias enfrentou os profetas de Baal com coragem, mas depois entrou numa crise emocional profunda, sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Homens fortes também se cansam emocionalmente. Então essas pessoas que são habilidosas, que têm todo esse senso de profundidade, lealdade, desejo de fazer acontecer, eles também cansam. Então essas pessoas são aquelas que sorriem no culto, mas travam batalhas silenciosas na sua mente. O melancólico precisa entender que a perfeição não é exigência para ser amado por Deus. Você é amado pelo Senhor por causa dele, não por causa de você. Amém. Não pelo que você faz, por causa dele, para a glória dele. Você é amado. Então pare de viver uma vida se auto-oprimindo, dizendo eu preciso fazer para Deus gostar de mim. Eu errei ontem, Deus não me ama mais. Não é sobre o que você faz, é sobre o Senhor, é sobre o que ele fez, sobre a sua vida. Amém? Amém. A graça alcança pessoas quebradas. Amém. Então é da personalidade você achar que está quebrado. Sempre tem um motivo para você ficar para trás, mas hoje eu estou dizendo levanta e anda em nome do Senhor Jesus, ele é contigo. Então escute o que Charles Spurgeon diz: eu aprendi a beijar as ondas que me lançam contra a rocha eterna. Meu Deus! Você entende o que é isso? Passar a agradecer pelas lutas, passar a agradecer pelas tempestades. Eu passei a maior prova do passado. Eu estou cheio de cicatriz, mas Duque Maiaias, olha para os meus olhos. Cicatriz não mata ninguém. Se tem cicatriz é porque você já passou, você já venceu, você é mais do que vencedor. Fala para quem está do teu lado: cicatriz não mata ninguém. Cicatriz é testemunho. Ninguém morre com cicatriz. Cicatriz é testemunho. O passado ficou para trás. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Então as ondas do mar da vida vêm contra nós e nos jogam contra a rocha. Você já viu isso? Todo mar bravio nos joga contra as rochas. Parece que é programado para matar. Mas Spurgeon tem uma sacada: eu aprendi a beijar as ondas que me lançam contra a rocha da eternidade, que é Jesus. Então todos os nossos problemas nos levarão a Cristo. Todos os nossos problemas levarão a Jesus. Agora eu quero falar do sanguíneo. Fábio Sena e pessoa. Quantos outros sanguíneos nós temos aqui? O sanguíneo é comunicativo, alegre, espontâneo, carismático. Não parece que é coisa boa? Todo sanguíneo, você conhece alguém que é comunicativo? Quem conhece alguém que é alegre, que é espontâneo, que é carismático? Gente, eu acabei de conhecer minha turminha na faculdade. A mais velha tem 25 anos. Eu sou o mais velho de todos, o paizão. E eu faltei uma única aula. Na outra semana eles falaram assim: deve faltar mais não, hein? Não vai faltar mais não. Fica todo mundo muito quieto. Porque aí eu começo. Pastor, fica quieto. Aí mandaram uma figurinha que parecia um professor e desgramou. Quando essa pessoa sanguínea chega, ela muda o ambiente, transforma.
puxa daqui, puxa de lá, quando vê, está todo mundo sorrindo. Quando um sanguíneo chega, você pode estar brigando, ele muda o ambiente. Ele muda o ambiente. Ele tem facilidade para se relacionar. Entusiasmo, comunicação, alegria, criatividade, carisma. Mas qual é o perigo de ser sanguíneo? Falta de constância. Essa é a minha luta. Tudo que eu começar, eu vou ter que terminar, porque é do meu temperamento abandonar as coisas na metade. Gente, eu fui fazer um curso de administração, técnico de administração, numa das melhores escolas de Suzano. Eu era da Ibra, já era pastor. E aí entrou uma coisa que eu odeio muito. Eu odeio matemática com todas as minhas forças. Eu detesto matemática. Por isso que eu fui ser professor de história. Quando as pessoas me perguntam quando é isso e aquilo, eu respondo século XVIII. Se viram para pesquisar, eu não sou um calendário, eu Mateus. E aí entrou uma matéria chamada estatística. Conta. Ah, mas não quis saber, tranquei o curso e fui embora para casa. Minha esposa guardou isso, gente. Isso foi em 2009. Aí eu falei, vou fazer direito agora, né? Cuidado para não parar. Quando você para todas as suas coisas, você para. Você conta as minhas coisas. Senti uma que eu parei, ela ficou. Aquele curso aí, foi enorme. Depois eu fiz a faculdade de história, me arrastando. Todo dia eu pensava em trancar. Esses dias, como eu contei para vocês, eu subi a rampa da faculdade pensando: o que eu estou fazendo aqui? O que eu inventei para a minha vida? Aí a minha personalidade é diferente, que eu conto tudo para todo mundo. E o que parecia ser ruim, contar tudo para todo mundo, para mim é bom. Porque quando eu digo para o Mike que eu vou fazer, eu vou ficar envergonhado se eu não fizer. Então, para o meu temperamento é ótimo que o Mike diga: como é que está a faculdade? Mas eu dizer, tranquei, nossa. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Então, qual é o perigo de ser sanguíneo? Né? Que é todo entusiasmado, alegre, comunicativo, carismático. Ele tem falta de constância, ele tem que lutar para ser constante. Outra coisa, ele tem que lutar contra a impulsividade. Todo sanguíneo é impulsivo. A Fernanda levanta e diz assim: ó, pastor, eu vou dar, recebe aí a profecia do Fernando, eu vou dar uma oferta de 3 mil reais para a galeria, pastor. Aí eu falo assim: eu vou dar 4, filha. Aí quando acaba o culto eu falo: de onde eu vou tirar esses 4? Todo sanguíneo é impossível. Você conhece alguém que é impossível assim? Ele promete coisa, para cumprir depois dá um trabalho desgramado. Você tem que se virar, você já deu a palavra. Olha o problema vindo aí do nosso temperamento, de quem é sanguíneo. Olha o problema, impossível, para cima. Emocionalismo, extremamente emocionado. Eu me apaixono por todo mundo. Eu fui para a África e voltei chorando. Meus crianças. Eu ia fazer missão, eu me apaixonava pela família que me recebeu. E se eu morasse aqui? Eu fui fazer o casamento do Elcio no Paraguai e voltei para casa e falei: isso eu vou para uma casa no Paraguai. Eu voltei da África, falei para minha esposa: vamos para a África, Deus chamou a gente para morrer mesmo, eu vou morrer lá. Como assim? Meu sogro, que não é crente, falou: Néia, que é minha sogra, conversa com eles, que eles são doidos, vai levar esses meninos para a África, são malucos. Uma impulsividade, um emocionalismo sem tamanho, superficialidade, fazendo as coisas sem profundidade, dificuldade de manter compromisso. São áreas que você fala assim: não, pastor, mas o senhor mantém compromisso. Sim, mas são batalhas que eu trago contra mim mesmo. E aí usar o comportamento para a glória de Deus é: onde houver falta de constância, seja constante. Onde houver impulsividade, seja racional. Onde houver emocionalismo, pare para pensar. Onde houver superficialidade, seja profundo. Amém, aleluia. Seja profundo. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Isso é muito poderoso, porque a sua luta não é contra o outro, é contra você. Dificuldade de manter compromisso. Aqui uma coisa de novo no sanguíneo, ele começa rápido. Bora. Mas muitas vezes para no meio do caminho. Conhece alguém que começa um monte de coisa e não termina nada? Você conhece alguém? Ou é você mesmo? Você é bacana pra caramba, você troca as ideias. Mas quando chega a sua hora, você fala: gente, eu grudei com um rapazinho da faculdade, o nome dele é João. Ele tem 20 anos de idade, 18. Eu percebi que ele é o mais inteligente. Esse é meu filho. Vou adotar essa criança. Falei para minha esposa: adotei um menino. Aí tem um demônio chamado matérias online, né? Sanguíneo não tem disciplina para nada online, é por isso que eu tenho que fazer aula lá. Alguém tem que me cobrar. Você tirou 0, eu vou passar vergonha no meio
Aí ele falou assim: ô Fabinho, que tal você vir na sexta comigo para a gente estudar e fazer todas as matérias online juntos? Eu estou dentro, eu te pago um café, porque eu não ia fazer sozinho, eu sei disso. Quando eu me formei em história tinha Libras, e Libras era à distância. Eu dei uma oferta para a Daiane fazer Libras para mim. Eu estava quase sacando a oferta para o rapaz. E aí nós fizemos e terminamos no mesmo dia. Eu voltei todo orgulhoso, mandei um print da tela para minha esposa. Terminei tudo. Aí hoje ela sabe como que eu terminei tudo. Alguém estava comigo cobrando, não é assim, vamos, você pesquisa, eu digito e tal. Por quê? Superficialidade. Mas nós precisamos vibrar isso. Então eu fui um dia a mais. Para quê? Para vencer algo que eu sei que se eu ficasse em casa eu seria vencido. Então o meu comportamento, o meu temperamento não deve servir de desculpa para não glorificar a Deus, para não fazer o que tem que ser feito. Não importa qual é o seu temperamento, você precisa fazer tudo o que tem que ser feito. Tem que se render, tem que se humilhar, tem que ir para cima, tem que fazer acontecer. Amém, igreja? Amém. Faça tudo para a glória de Deus. Então qual o maior exemplo disso? Sansão. Sansão tinha força, carisma, influência, mas era dominado pelos seus desejos e seus impulsos. Sansão foi um menino bem criado, diga bem criado, instruído na palavra. Se tinha ouvido Nicodemos respondendo justamente isso. Por que muito filho de crente se desvia? A culpa é do pai? A culpa é da família? A culpa é da mãe? Não! Sansão foi muito bem criado, instruído na palavra, nasceu de Deus, não bebia, não fazia nada, cabelo comprido, mas na primeira oportunidade que teve, fez tudo contra Deus, amou outras mulheres, se prostituiu, foi para outra cidade, casou com uma mulher que não era para casar e acabou como? Cego morto. Então Sansão tinha força, carisma e influência, mas era dominado pelos desejos e impulsos. Brincou com aquilo que Deus mandou proteger. Então se você é sanguíneo, não brinca com o pecado. Se você é sanguíneo, proteja a Assunção. Se proteja. Proteja a graça de Deus na sua vida. O maior inimigo de Sansão não eram os filisteus, era a falta de domínio próprio. Deus quer que você se domine. Deus quer que você domine o seu comportamento. Deus quer que você domine o seu temperamento. Você sabe quem você é. Você sabe em quais áreas você costuma falhar. E é nessas áreas que Deus está pedindo atenção. Não erre mais aqui, não falhe mais aqui. Vença isso aqui, não faça. Eu preguei esses dias aqui, né? Não faça aquilo que o diabo já sabe que você vai fazer amanhã. Tem atitudes que o diabo já sabe que você vai fazer. E que tal você não fazer? O diabo ligar pro quinto das profundezas e falar assim: deixa eu falar com o chefe. Chefe, tá tudo estranho hoje, ele não fez aquilo. Aleluia. Ele não fez aquilo, chefe. Ó, tá estranho, hein? Surpreenda o mundo espiritual, surpreenda. Era falta de domínio próprio. Então existem pessoas que vivem de emoção em emoção. Sempre tem que ter alguma coisa para mover as pessoas. Mas nunca criam raízes espirituais profundas. Quando eu assumi essa igreja, eu tinha consciência de quem eu era. Eu falei: Senhor, será que eu vou ficar preso naquela igreja? Minha vida é o mundo, Senhor. Sou missionário. E esse ano, fazem 14 anos que eu estou aqui no Senhor. Em novembro fazem 14 anos que eu sou pastor aqui. Acho que a minha esposa fala assim: gente, ele deve amar demais esse negócio. Porque é duas coisas que eu pedi para... que eu tinha uma preocupação muito grande. Eu namorava quando eu era moleque. E estava namorando com a pessoa. No outro dia eu acordava: não gosto mais, que cigano. Quero nem saber. Nem fale mais comigo. Olhar para a pessoa e falar: suma. Pelo amor de Deus, não gosto de você, pelo amor de Jesus. Eu não sei como era isso. Ela foi de louco. Eu lembro que eu namorei com uma moça, um dia fomos para o monte com toda a igreja. Quando chegou no ponto de ônibus, virar o ônibus, o olho da moça caiu assim, ó. Vai te calar, vai repreender. Quanto dia você não gostava mais? Aí eu casei com essa mulher maravilhosa. Eu tinha uma preocupação de: meu Deus, se um dia eu parar de gostar da igreja, ninguém vai ser. Eu não vou ficar com alguém que eu não gosto, mas ninguém é a peste. Que coisa gloriosa, né? E eu digo isso a ela, às vezes eu fico encantado com ela, para falar assim: todo dia eu gosto mais de você. Ela, a gente vai cair na cadeira como se eu nunca tivesse dito isso na vida. São coisas que Deus planta em nós quando vê sinceridade na nossa alma, quando vê sinceridade no nosso coração. O que Deus não quer em nós? Superficialidade. Então as pessoas vivem de emoção
emoção e emoção. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não procura gente animada, Deus procura discípulos constantes. Isso serve para todo temperamento. Pergunta para quem está ao seu lado, você é constante? Ah, só quando eu estou bem. Só quando não está doendo. Deus procura pessoas constantes. A palavra diz, sede firmes e sempre abundantes, fazendo mais do que esperam de você. Olha que texto poderoso. Sejam firmes e constantes, ou seja, não é para parar, mas além de não parar, faça mais do que esperam de você. Firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. E isso ele está falando de igreja. Ele está falando dessa família que se reúne nesse lugar. Firme e constante, sempre abundante. Firme e constante, sempre abundante. Vocês compreendem isso? Eu não sei fazer nada de obra, mas quando eu chego todo mundo sorri, porque eu vou pagar a esfirra. Sempre abundante. O pastor chegou, ninguém veio. Só que quando eu estiver muito bravo, eu estou fechado com a pá. Que aí eu já olhei para quem sabe, está lá. Aí eu já falo, deixa que eu faço. Esse dia foi a ceia, os irmãos viram jogando umas terras para cima, mas não estava daquele jeito. Não são. Só que uma coisa é ficar bravo, outra coisa é subir no púlpito e descontar nos outros. Sabe qual é o nome disso? Submeter o temperamento a Deus. Ninguém tem nada a ver com seus problemas. Fique constante, sempre abundante. Então o sanguíneo precisa aprender que maturidade espiritual também envolve disciplina. Qual é o nosso maior problema que é sanguíneo? Disciplina. Não consegue ter rotina. Qual é a sua briga a partir de hoje? Criar uma rotina para você. Criar uma rotina para você. Tem que ter disciplina. Que hora vai fazer isso, que hora vai fazer aquilo, culto e tal. Tem que ter tudo organizado, senão o sanguíneo passa por cima. O sanguíneo passa por cima. Irmãos, é uma coisa tão terrível, já estamos caminhando para terminar. É uma coisa tão terrível que eu estava com um encontro de casais marcado para pregar. Já tinha 6 meses que aquele encontro de casais estava marcado. Aí eu encontrei um amigo, um pastor, São Paulino. Aí está eu, o Felipe, e aí o pastor falou assim, vamos para o Morumbi. Oh, palavra gravadinha, né? Vamos para o Morumbi, porque tal, pastor Fábio Sena, nós vamos no meu carro, que não sei o quê. Aí eu, quando é? É sábado. É nóis. Vai pegar o meu negócio. Aí pegou o meu, pegou o do Felipe. O Lucas foi? Não, né? Foi eu, o Felipe, ele e o filho dele. Ele pegou. Daiane, estão indo pro Morumbi, vai ser da área. Eu, pastor fulano, Felipe, vai com Deus. A personalidade dela vocês vão conhecer daqui a pouco. Vai embora, deixa sozinho aqui. Aí quando nós estamos chegando no Morumbi, Roberto, aí alguém me liga assim, 5:07. Pastor, o senhor está chegando? Meu Deus, as tripas congeladas. E eu já tinha postado, vamos Morumba! Eu gelei. Eu disse, meu pastor, vou ser realista. Eu esqueci o nome de Deus. Eu estou indo no Morumbi assistir um jogo. O senhor tem 2 coisas para fazer, me perdoar e marcar uma nova data para mim, eu me odiar para o resto da minha vida. Mas eu vou te mandar alguém aí para pregar no lugar. Aí eu mandei um casal lá, foi um sucesso, foi uma bênção. Aí 1 mês depois eu voltei lá para pagar minha dívida. Mas veja que coisa, emoção, né? Bora! Que agenda, saber que agenda? Precisamos ter disciplina para poder o nosso temperamento glorificar a Deus. É óbvio, me diverti, mas a minha cabeça ficou naquilo. Eu não deveria estar aqui, não porque é indigno, porque eu deveria estar em outro lugar. Então eu deixei de produzir para o reino de Deus, para o meu próprio benefício. Está certo? Então, quando o nosso temperamento domina sobre nós pecamos contra Deus e nós deixamos de glorificar a Deus. Então, muitos querem sentir a presença de Deus, mas poucos querem obedecer à vontade de Deus. O sanguíneo tem dificuldade de obedecer à vontade de Deus. Mesmo sendo alegre, feliz, entusiasmado, tem dificuldade. Essa é a minha batalha. Esse é o voto da minha vida, me submeter à palavra. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu seja humilhado, qualquer coisa eu vou me submeter à palavra. É uma decisão. Nós precisamos ter decisão. Para concluir a palavra, eu quero falar sobre o fleumático. É o último. O fleumático é aquela pessoa da paz. Quando eu penso no fleumático, eu penso no Bob Marley. O mundo está pegando fogo, o fleumático. Esse é o problema.
ele é um pacificador. É alguém da paz. Só que o fleumático precisa de alguém para estar empurrando ele para se movimentar. Ele não anda. Ele não anda. Até sobre a salvação, até gostar. E aí, Jesus? Aí você vai questionar o fleumático. Ele me criou, ele sabe quem eu sou. Ai, gente. O fleumático é calmo, equilibrado, paciente e conciliador. São coisas maravilhosas, sim ou não? Evita conflitos e transmite estabilidade. É alguém muito estável. Dificilmente você vê. É alguém estável, cadê? Ele transmite uma estabilidade. Quais são as características desse fleumático? Paciência. Muito paciente. Até para conviver, quem é fleumático causado por sanguíneo, para conviver com sanguíneo tem que ter muita paciência. Todo dia eu chego com um projeto novo em casa. Todo dia. O que você acha? E o fleumático está assim. Já sabe que você só está falando porque está emocionado e que amanhã o assunto já é outro. Quando baixar e quando faz assim com a mão é para morrer. Pois. Ele evita conflitos, é paciente, equilibrado, sereno. Todo fleumático é muito sereno. Você olha para a cara dele, é a paz. A pessoa é a paz em pessoa. Até quando está nervoso é a paz. Só quando sai mesmo você vem. Hoje eu mato. Alguém já tirou o fleumático do eixo de verdade? Eu tirei a minha uma vez. Eu vi a morte na vista. Não queira. Não queira. Mas é alguém sereno e prudente. Todo fleumático é muito prudente. É bondoso. Tem uma capacidade de ouvir sem tamanho. E além de ouvir, esquece tudo que você falou. Se alguma mulher aqui quiser aconselhamento e tem coisa para confessar, e não quer que ninguém nunca mais saiba, fala com a pastora dela. Ela vai orar por você, Senhor, lança no mar do esquecimento. Aí ela já saiu, o quê? Também já esqueceu. Maravilhoso, maravilhoso. O sanguíneo não, lembra todos os detalhes. Tudo. Faltou uma vírgula, irmão. Presta atenção. Mas qual o perigo de ser fleumático? Acomodado. O time que está ganhando não se mexe. Procrastinador. Amanhã nós resolvemos. Mas não fez. Falta iniciativa. Vai você. Eles resolvem lá, já tem gente lá, vai lá. Medo de confronto. Não gosta de briga de jeito nenhum. Paga o dobro pela paz. Todo fleumático paga um dobro pela paz. Eu te ofereço 1.000 para a gente não brigar. Eu te dou 5.000 para você nem abrir a boca. Esse é o fleumático. Mas é passivo. É passivo. O fleumático muitas vezes sabe o que precisa ser feito. Ele sabe. Para o que está dizendo, ele sabe. Que é uma dificuldade que a gente tem. Parece que não sabe, mas sabe. Só que qual é o problema? Demora para agir. Moisés era inseguro e resistente ao chamado. Moisés, inseguro e resistente. Será que o Senhor está comigo? E se Deus não tiver? Quando aparece uma causa difícil lá em casa para orar, é muito engraçado. Porque para mim, a Daiane é a mulher de oração da casa. Mas quando aparece uma coisa difícil, ô Fabinho, tem que orar por isso, hein? Aí eu, beleza. Mas quando chega meio-dia, você orou por aquilo? Eu digo, já orei. Quando? Eu não vi. Onde? Eu digo, mulher, eu já orei. Então, preste bastante atenção. Moisés era inseguro e resistente ao chamado. Todo fleumático é inseguro e resistente. Ele resiste mesmo. Se puder escapar, escapa. Se deixar, não faz. Se você fingir que não está vendo, o fleumático flui. Né, Rafael? Rafael vai pregar quarta-feira. O pastor não estava pronto. Foi o que aconteceu uma única vez, né? Não, meu filho, esteja pronto em nome de Jesus. Rafael, tu vai pregar. Sim, pastor, já estamos aqui com a palavra. Tá tudo. E domingo, quem
quem esteve aqui à noite. Que palavra poderosa. Eu mandei mensagem para a Gláucia, agradecendo o suporte que ela tem dado à esposa. Maravilha, que palavra tremenda. Mas o pneumático só vai no empurrão. Agora que ele sabe que eu pego de surpresa para pregar, ó. É verdade. Mas enquanto ele lê, ele fala assim: Senhor, deixa o pastor quieto. Deixa ele cabra quieto, pelo amor de Deus, porque ele estraga o nosso dia. Quem foi que falou que eu estrago o dia? Rodolfo? Ele mesmo? É verdade, é verdade. Quando o pastor fala assim, vai pregar, ele acaba com o meu dia. Esse é o pneumático. Daí, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Me deixa em paz. Esse é o pneumático. Olha o Rodolfo mostrando a esposa dele. E não tem a missão de escolher o que tem que fazer, não. Ah, não, aí não vamos entrar em detalhes. Que coisa poderosa. Então Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, envia outro. Mas Deus transformou um homem inseguro em libertador de uma unção de uma nação. Amém? Então pessoas inseguras são usadas por Deus e pelo Senhor, porque eles têm tato, eles têm discernimento, eles não fazem antes de pensar. Primeiro eles pensam, eles oram, eles planejam e depois eles agem. Há pessoas boas, mas que estão paralisadas. Tem gente que tem potencial, tem capacidade, tem chamado, mas vive esperando o momento perfeito. O momento perfeito é agora, a hora perfeita é agora, o momento é já. Se Deus te chamou, levanta-se, desprenda-se e diga: eu vou, mas não vou com a minha força, eu vou com a força de Deus, eu vou com a força do Senhor. Amém. Então não é para ficar paralisado. Olha para alguém do seu lado e diga: não é para ficar paralisado. O pneumático precisa entender que prudência não pode virar estagnação. Eu estou pensando, eu estou planejando, mas não estou agindo. Vai agindo e Deus vai dando graça, Deus vai dando sabedoria. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se você vai fazer alguma coisa para Deus, não tem como dar errado. Porque se Ele chamou, Ele capacita. Amém. Se Ele chamou, Ele faz acontecer. Então não se acomode, porque esse excesso de prudência pode virar estagnação. A oportunidade de Deus não pode bater duas vezes na mesma porta. E quem disse isso foi Leonardo Ravenhill, um dos homens que mais falou de avivamento. Inclusive ele escreve um livro dizendo: porque tarda o avivamento pleno. Porque as pessoas estão estagnadas esperando o momento certo. Então eu quero fechar dizendo, irmãos, o Espírito Santo é maior do que o seu temperamento. Seu temperamento pode explicar as tendências, mas não justifica seus pecados. Seu temperamento justifica tendências, mas não justifica pecados. O colérico não pode usar a ira como desculpa. O melancólico não pode viver escravo da tristeza. O sanguíneo não pode viver sem responsabilidade. O fleumático não pode passar a vida na passividade. O Espírito Santo não destrói a sua essência, ele santifica a sua essência. Aleluia. O colérico vira líder servo, glória a Deus. O melancólico vira conselheiro profundo. O sanguíneo vira encorajador de vidas. E o fleumático vira um pacificador maduro. Amém. Imagina se você, que é colérico, aleluia, virar um líder, mas mesmo sendo líder, você também é servo, aleluia. Você vai junto. Imagina o melancólico pegar toda a experiência do passado e virar um conselheiro profundo. Olhar nos olhos das pessoas e dizer: eu sei o que você está passando, eu venci, e você também vai vencer para a glória de Deus. Imagina o sanguíneo virar encorajador de vidas, dizendo: Deus é contigo, vai acontecer, está chegando a hora, Deus vai agir. Imagina o fleumático entrando no meio da confusão e da desordem, dizendo com maturidade: Deus vai fazer as coisas acontecer. Se põe no seu lugar, volte a orar, volte a jejuar, porque Deus vai fazer uma grande coisa. Amém. Então quando o Espírito governa o coração, o temperamento deixa de ser uma arma da carne e se torna uma ferramenta do reino de Deus. Então o propósito dessa pregação nessa manhã é que você deixe de que o seu temperamento seja uma arma da sua carne, mas se torne uma ferramenta do reino de Deus. Deus não quer mudar apenas o que você faz, Ele quer transformar quem você é. E todos nós precisamos ser transformados por Deus. O reino de Deus precisa, escute. O reino de Deus precisa da coragem do colérico, da profundidade do melancólico, da alegria do sanguíneo e da estabilidade do fleumático. Aleluia.
o reino de Deus, toda a equipe precisa ter esses 4. Toda a equipe precisa ter esses 4. Você é o que, Rodolfo? Melancólico. Rodolfo chega com umas ideias. Eu vivia dando não, Rodolfo. Essa ideia era boa, mas não era o momento, não tinha como fazer. Aí ele já começava assim: pai, eu sei que o senhor vai falar não, mas lá veio a boca. Aí surgiu o pó de cena, e ele, o pastor Marco, me ministrando. Gente, eu não tenho tempo. Eu sei quem eu sou, não vou dar conta, eu não vou fazer. Não, pastor, é o seguinte: ó, eu vou fazer isso, o pastor Marco vai fazer aquilo, a Rainha vai fazer aquilo, o senhor vai lá só fazer o que tem que fazer. É isso, eu não consigo render mais do que isso. Se eu falar que eu vou postar uma foto, eu vou me complicar. Que eu vou postar na hora errada. Eu passei a missão da mídia da igreja 3 anos atrás para a Rainha. Aí na segunda-feira, 7 da manhã, eu estava esperando no post. 7h05 o post não veio. Aí eu fui lá e postei. Pof. Aí 9 horas a Rainha, rapaz, que serve de todo entendimento. Pastor, o senhor precisa confiar em nós, pastor. Eu falei: olha só, me chamou a atenção. Não postou 7 horas e ainda veio falar um ano. Aí o senhor falou para mim assim: tudo é a responsabilidade que ela está falando. Fica quieto, você não está na gestão não. Deixa acontecer. E olha o que Deus está fazendo para mim, da nossa igreja, graças a Deus. Mas o sanguíneo, irmão, se deixar, e aí? Não, deixa o povo trabalhar. Tudo isso a gente vai aprendendo com Jesus. Quando foi o documentinho que eu recebi de vocês? Mas é a vontade. Vencer a vontade, Deus levantou liderança. Tem que respeitar quem Deus levantou. Então o nosso temperamento não pode ser a desculpa para justificar. Eu fiz isso porque eu sou assim mesmo. Não sou assim mesmo, não. Agora eu sou servo de Deus. E quem me direciona é o Espírito Santo de Deus. Amém. Quem me faz avançar, pensar, refletir e agir é pelo Espírito. Todos precisamos. Diga comigo: todos nós precisamos passar pela cruz. Diga, porque temperamento sem cruz produz desequilíbrio. Mas temperamento rendido ao Espírito produz glória para Deus. Então hoje Deus está nos chamando para dizer: Senhor, transforma o meu jeito de reagir, sentir e viver. Ou seja, Senhor, me faz andar pela fé. Transforma, Senhor, o meu jeito de reagir, sentir e viver. Talvez hoje, nessa manhã, nós precisamos entregar a ira. Nós precisamos entregar as nossas emoções, as nossas feridas. Nós precisamos entregar a nossa instabilidade. Nós precisamos entregar a nossa acomodação. Talvez nós precisamos entregar o nosso orgulho, a impulsividade. Porque o maior milagre não é apenas Deus usar alguém. O maior milagre é Deus transformar alguém. Aleluia. E será que Deus pode transformar você hoje? Será que o Espírito Santo pode te transformar hoje? Será que você vai deixar Ele hoje fazer o que Ele tem que fazer? Talvez nós precisamos entregar ao Senhor hoje a nossa ira, as emoções, as feridas, a impulsividade. E quando nós temos o Espírito Santo governando a nossa vida, o nosso temperamento deixa de ser um problema e se torna um instrumento para a glória de Deus. Que tal guardar a ira para o diabo? Que tal guardar a ira para... Eu conheço muito colérico que gosta de expulsar demônio. Eu não sei se a mãe do pastor Mike, como que eu vou definir a mãe do senhor, nem convivo com ela. Mas uma coisa engraçada com a irmã Roseli, né? Ela falou assim, quando ela me encontrou um dia desse, ela disse: pastor, eu gosto de botar o demônio para sofrer. Porque ela vai de batalha espiritual e o pai do Mike é uma potência sobre intercessão e batalha espiritual. Você senta com o pai do Mike, ele destrincha o inferno, o principado, potestade, já dando o nome, a área que atua. Aí eu estou lá com a irmã Roseli, pastor, quando o demônio manifesta, eu detesto quando alguém faz sai. Eu fico lá, queima, Senhor, vai queimar, ele cai. Rapaz, pega todos os colegas, pega toda a raiva que você tem da vida e expulsa o demônio, bota ele para queimar meia hora. Até que ele fala assim: me deixa embora. Aí capaz do colega fala: não vai, tá divertido.
Que o nosso temperamento seja usado para a glória de Deus. Saia daqui com esse compromisso. Senhor, o meu jeito não mais será justificativa para que eu seja improdutivo mesmo. O meu jeito será usado pelo Senhor na minha área, na maneira que o Senhor deseja usar. Amém? Coloque a mão no seu coração, mesmo sentado. Vamos falar com Deus sobre esse assunto. Pai, quantos de nós, Senhor, somos enganados pelo nosso temperamento? Quantos de nós, Senhor, achamos que ao explodir estamos produzindo? Quantos de nós achamos que ao estar emocionados estamos levando pessoas a se emocionarem e criar destinos? Quantos de nós, Senhor, achamos que ficar preso ao passado é uma medida de segurança para não repetir o novo erro? Quantos de nós achamos, Senhor, que estar em paz, estar de boa, é estar produzindo, estar vivendo uma vida passiva? Nós, nesta manhã, após ouvirmos essa palavra e sermos direcionados pelo Teu Espírito, Senhor, nós nos arrependemos todas as vezes que usamos o nosso temperamento como desculpa para não nos rendermos a Ti, para não fazermos aquilo pelo qual fomos chamados. Senhor, nós Te damos graça em todas as coisas. Senhor, usa a nossa vida, Senhor, transborda sobre nós o Teu Espírito. Muda-nos, meu Pai, transforma-nos, ó Senhor. Que aquilo que o Senhor colocou como essência em nós não seja usado como desculpa para a nossa carne, para dar lugar ao diabo e ao pecado, mas que a essência do qual o Senhor nos fez, Senhor, produzam frutos, e frutos que permaneçam. Que as pessoas, ao se aproximarem de nós, em nós, encontrem refrigério, graça, alegria e paz. Abençoado seja, Senhor, os Teus filhos que vieram neste culto desta manhã. Que eles sejam tocados pelo Teu poder, agraciados e cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.